A Associação MP Pro Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, divulgou uma nota pública sobre o projeto de lei 2630, aprovado ontem no Senado, também conhecido como PL da Censura. Segundo o MP Pro Sociedade, o tema exige um profundo debate e a legislação brasileira já pune a divulgação de mentiras. Os promotores e procuradores questionam: será que existe alguma dúvida que só calarão verdades incômodas e contidas nas manifestações dos conservadores, de modo a nunca mais lhes permitir a liberdade de expressão? Ouça a nota do MP Pro Sociedade. Nota pública. Censura e PL 2630 de 2020. São inadmissíveis a censura e a patrulha nas redes, especialmente quando disfarçadas de combate às supostas fake news. São os arautos do Projeto de Lei 2630 de 2020 que disseminam a notícia falsa, transparência e liberdade em um PL totalitário de censura que esconde o propósito de retornar aos tempos em que apenas as ideologias tinham espaço, vez que escolas, universidades e imprensa estão há muito dominadas por elas, todas do mesmo matiz, inclusive na cor. É evidente que, sendo as redes sociais um espaço em que as discussões livres permitiram e permitem a busca e disseminação da verdade e de diferentes opiniões e críticas, isso acabaria sendo alvo de totalitaristas poderosos revoltados com a perda da hegemonia. É inconcebível essa afronta à democracia com a apressada tramitação de um PL de transcendental importância, pois altera direito fundamental previsto na Constituição Federal. Tema tão importante, referente à liberdade de expressão de uma população, merece discussão maior pelo Parlamento, com debates em plenário e audiências públicas. O Marco Civil da Internet demorou cerca de 6 anos, com debates e audiência, para sua aprovação definitiva. Porém, o PL 2630 de 2020, que rompe parte desse Marco Civil, foi aprovado a toque de caixa pelo Senado Federal. A matéria precisa ainda ser avaliada pela Câmara dos Deputados, em meio a uma pandemia. Afinal, a finalidade do PL 2630 de 2020 é igualar-nos às ditaduras autoritárias para censurar a livre manifestação do pensamento e expressão, pois se houver triagem e classificação do que é considerado fake news pelas empresas, ocorrerá verdadeira censura, já que não tem como se esperar imparcialidade delas, que devem ser apenas transmissoras de informações e, portanto, neutras. Será que existe alguma dúvida que só calarão verdades incômodas e contidas nas manifestações dos conservadores, de modo a nunca mais lhes permitir a liberdade de expressão? Será que não está claro que os tais checadores são ideológicos? Será tão difícil perceber nisso tudo os movimentos de fundações globalistas, políticos avessos a críticas e de juristas brasileiros e estrangeiros que se acham acima do povo, acima das nações? Notícias mentirosas já podem ser combatidas com ações de indenização por danos morais e com ações penais referentes aos crimes de injúria, calúnia ou difamação. Ou seja, já há instrumentos legais no ordenamento jurídico brasileiro contra fake news, por sinal, de ocorrência comum nos veículos tradicionais de divulgação de informações, como jornais, revistas, TVs e rádios. Sem um debate consistente, é inadmissível. Se esse PL se tornar lei, em breve a guerra assimétrica calará as vozes dissonantes, as conservadoras, eterno alvo dos revolucionários e clara maioria nas redes e na sociedade. O texto termina com uma citação de Russell Kirk. Não existe um modelo conservador e o conservadorismo é a negação da ideologia. É um estado de espírito, um tipo de caráter, um modo de ver a ordem civil e social. Ontem, na tarde e noite, nós votamos o projeto das fake news. Por 44 a 32, houve a vitória do projeto. Votei contra, como já havia anunciado. Votei contra por ser uma matéria fora de hora, porque houve um ato do presidente do Senado
de que, durante as deliberações remotas, votaríamos apenas matérias relacionadas à pandemia e suas consequências. Portanto, incompreensível a precipitação, a votação e discussão de afogadilho, assodada deste projeto de lei, que diz respeito à regulamentação e com muito conteúdo de censura àqueles que usam as mídias sociais. Portanto, inadmissível essa pressa. Não houve nenhuma audiência pública, não houve sessão presencial, como deveria acontecer. Portanto, uma votação e uma discussão precipitada, que eu só entendo, e fiquei sempre intrigado com essa pressa, como algo que deveria e que quer proteger poderosos, porque tem havido, nos últimos meses, manifestações sofridas, indignadas, decepcionadas, de grande parte de brasileiros com desmandos, com desvios de condutas de autoridades notórias, bem conhecidas. Repito, a matéria foi precipitada, tomara que volte para o Senado, porque ela tem enorme relevância e merece uma lei muito mais aperfeiçoada desta que o Senado votou ontem à noite. Espero que a Câmara faça devidas correções e que venha de volta para o Senado. É uma pena, lastimável, que no momento em que há outras matérias muito mais justificáveis, como, por exemplo, a prisão em segunda instância, a contribuição do Senado para a pandemia, não houve até agora nenhuma contribuição. O projeto dos juros, no caso do cheque especial e do cartão de crédito. Nada disso está tendo prioridade, mas a das fake news teve uma impressionante prioridade. Isso está errado. A minha questão de ordem começa pelo fato de que esse projeto ele não deveria estar sendo votado agora. O ato que o senhor publicou, o ato que o senhor assinou, para que nós pudéssemos estar em sessões remotas, diz que nós deveríamos estar exclusivamente, está aqui, o texto diz isso, exclusivamente tratando de coisas que dizem respeito à pandemia. Questões de caos, questões sociais, problemas todos que a gente não está vendo agora. Aprovar uma lei dessa natureza, que prejudica a todos, que diz respeito a todos, é como se você pegasse no teu escritório, tivesse um roubo, e você, para descobrir o ladrão, botar todo mundo na cadeia, até descobrir o ladrão. Isto é assodamento, isto é pressa. Não foi ouvido o contraditório, presidente. Não foi ouvido o contraditório. Não se fez audiência pública. A população brasileira, através de pesquisa, 75% é contra. E o Senado da República vai chamar para votar uma questão dessa natureza, dessa importância toda em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia. Contrariando, presidente, o seu ato. O senhor assinou, eu fui convocado no tempo de pandemia para votar assuntos de calamidade pública, assuntos de pandemia. Eu não fui votado para criar uma lei que só vai existir no Brasil, que é mais uma jabuticaba, o retorno. Todas as associações, todas as organizações que prezam a liberdade de expressão estão contra. E não adianta não dizer que não tolhe sim, presidente, tolhe sim. Você não pode, a gente não pode prender todo mundo de uma empresa para achar o culpado. A gente tem que achar o culpado antes. Fazer querendo atingir as milícias, fazer querendo atingir determinados grupos e atingir toda uma população. A emenda do Cajuru, que resumia em mostrar o CPF, não precisa do ID. É rejeitada. Meu amigo coronel, se eu soubesse que era para ser elogiado, eu teria apresentado uma emenda, mesmo sabendo ser rejeitada para ser elogiado pelo meu amigo coronel. Então, presidente, não deve estar sendo votado. Nós estamos contrariando um ato que o senhor assinou. Nós estamos dando como normal um procedimento que não é normal.
Para mim, não é normal. Na Câmara Municipal de Manaus não era normal. Procedimento cerrado, violentando atos da mesa de deputados assinado pelo presidente. Eu peço a todos, já peço ao senhor, peço ao plenário que a gente retire de pauta esse PL, porque ele contraria o ato da mesa. Se o projeto fosse bom, presidente, não precisaria de um relatório tão grande, tão imenso quanto esse. Se fosse tão bom, não teria rejeição da maioria da população brasileira. E se fosse bom, teria aprovado as boas emendas. Teria buscado ouvir o contraditório. Tem que ter o contraditório. Nós somos senadores, prerrogativa, privilegiado, com poder, mas nós não temos o poder de agrupar e fazer uma coisa que vai prejudicar milhões de pessoas. Vamos votar depois, eu até revejo meu voto, posso votar a favor, mas não com pressa, não com assodamento. Este pecado, este voto errado, esse senador do Amazonas não vai dar. Se não for retirado de pauta, eu quero antecipar aqui o meu voto para a população brasileira. Eu vou votar contra. Assodado, inoportuno, e que abranja tudo e a todos, não poderia ser assim. Um projeto de lei que não houve o contraditório não merece o respeito de ser considerado lei. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério.